Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa do NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 18/11 de 2025, nós estamos na terceira semana da passagem da Figueira Estéril. Hoje, o objetivo, na verdade, é fazer meio que um fechamento dessa passagem que nós já estudamos por 2 semanas, né? Na verdade, eu vou colocar aqui, olha, esses eram os versículos, né, que a gente estava vendo. Vamos reler para dar uma recordadinha. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, esses foram os versículos que a gente se deteve, né, observando. Então, o objetivo, como eu falei, é dar uma recordada para reavivar e reafirmar, né, na nossa memória tudo que a gente estudou e fazer um fechamento aí. Nós temos, acho que, 3 textos aí para a gente ler com relação a essa passagem. Então, vamos dar uma recordada, né? No primeiro versículo ali, ó, no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Então, vamos por partes, né? Primeiro, no dia seguinte. Vocês lembram o que a gente falou a respeito de no dia seguinte? Vocês lembram? Quem gostaria de falar? Lembra? Elianise, tá balançando a cabeça, sim? É porque lembra. Fala aí pra gente. O seguinte pode ser assim, que houve um término de ciclo anterior, era isso mesmo? Era, Pode falar, tudo que vier na cabeça está valendo, minha flor, pode falar. Pois pode ser um término de uma forma de compreender e passa a compreender de forma diferente, necessidades diferentes. Não sei, hoje eu estou... Muito bom. Eu estou tão suave aqui, ó. E a Sueli, o que está querendo? Fala para a gente. Vamos ver aqui, nesse caminho aí da Lenise. Eu pensei aqui na possibilidade, daquele pensamento de que Jesus estava sempre caminhando, ele estava sempre em trabalho, estava sempre, né, fazendo alguma obra, e esse no dia seguinte é uma continuação do caminho aí, da jornada dele, ensinando. Não sei se é isso, me passou isso, juntando tudo. Ótimo, não, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, além disso que vocês comentaram, nós também vimos o seguinte, nós vimos que essa passagem, ela aconteceu depois daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembra? Ele entra no burrinho, com o pessoal banando lá as plantas, né? Então, ele vai para Jerusalém para as festas da Páscoa, né? Então, ele vai até o templo. Depois, no final do dia, ele volta para Betânia e fica lá na casa de Marta e Maria e Lázaro, lembra disso? Betânia ficava bem próximo de Jerusalém, coisa de meia hora de caminhada, né? Então, ele volta para Betânia e no dia seguinte ele vai voltar para Jerusalém novamente, né? Então, além disso que vocês falaram, tem essa questão realmente do tempo que aconteceu isso, né? Por isso que ele fala que na sequência é ao saírem de Betânia, porque ele estava realmente em Betânia e estava se dirigindo para Jerusalém, né? E aí teve fome. Vocês lembram que a gente falou a respeito dessa coisa do teve fome? Como que ele teve fome? Fala. A gente viu que, como ele estava na casa de Marta e Maria, né?
E elas, no caso, Marta, era super solícita, né? Aquela que cuidava da casa, que cuidava da toda a alimentação da família, que tinha todo aquele cuidado, né? Enquanto Maria ouvia Jesus. Então, você colocou, e eu achei interessante, não é possível que Jesus tenha saído de lá sem comer, né? Isso aí a gente falando do ponto de vista material. Então, isso pressupõe que essa fome que Jesus, né? Que essa fome, que ele teve fome, se refere a um alimento espiritual, né? E aí remete àquela frase dele, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai, não é isso? Muito, muito bom, querida, muito bom, é isso mesmo. A gente lembrou, inclusive, aquela passagem que está em João, né, da mulher samaritana, que ele fica no poço conversando com a mulher, e os discípulos vão para a cidade comprar alimento, e quando voltam, oferecem para ele, ele fala que ele tinha outra comida, que é o que você falou aí, né? A minha comida é fazer a vontade de Deus, é daquele que me enviou, né? E completar a sua obra. Então, a gente vê que o primeiro, vamos dizer, o primeiro grande símbolo que tem nessa passagem, né? Grande simbologia, essa questão da fome, que se ele teve fome, é porque a vontade de Deus, ele estava conferindo, vamos dizer, averiguando, verificando, constatando que a vontade de Deus não estava sendo cumprida, né? E a gente comentou também, com relação a isso, que isso pode estar relacionado, vamos dizer assim, tanto com o local de onde ele saiu, como o local para onde ele estava se dirigindo. Pensando no local de onde ele saiu, que ele saiu de Betânia, a gente lembrou que tem aí informações que em Betânia havia uma casa de apoio ao peregrino. Lembra disso que a gente comentou? Então, se era uma casa que dava apoio de, né, comida, consolo, orientação, né, então, talvez ele pudesse estar se referindo que aquela casa não estava fazendo exatamente toda a função que deveria estar fazendo. Isso com relação à saída dele. Com relação aonde ele está indo, ele está diante de Jerusalém, né? Ou seja, diante de Israel, diante do povo hebreu. Então, ele pode estar essa fome pode estar sendo referência a esse povo, a essa condição, né? Então, que aquele povo que não devia estar fornecendo, aí fazendo ali a vontade de Deus. E a gente sabe, com informações que Emmanuel essencialmente traz para a gente, né? Por exemplo, lá no Caminho da Luz, que esse povo recebeu ali a primeira revelação, recebeu grandes conhecimentos, né? Mas que tinha a missão de divulgar para os outros povos, né? Mas eles se fecharam no orgulho de raça, em todo orgulho ali da tradição deles, se fecharam e não cumpriram com tanto com o fato de transmitir para os outros povos, como o fato de que eles, apesar de repelir a idolatria, vamos dizer assim, né, seguir o monoteísmo, mas eles se fecharam mais nas questões exteriores do que na questão realmente moral do ensinamento trazido pela primeira revelação, né? Então, essa era a fome que Jesus estava se referindo aí. O primeiro grande símbolo, né? Fala, querida. Val, essa fome que ele se refere aí em Betânia, eu estou lembrando aqui, não tenho certeza, é uma dúvida. Betânia não era o local onde ele encontrou maior acolhimento? Ele teve fome exatamente ali? Não tem esse estudo que a gente viu, que ele estava sempre assim, Betânia parece que simbolizava um local onde Jesus estava sempre assim, mais voltando para lá, quando ele queria se refazer, ou não, eu estou fazendo confusão, não era Betânia.
Estou na dúvida. Eu, sinceramente, não sei Lembra? te responder, Sueli. Sinceramente, eu não sei dizer. Eu sei que o local onde ele mais frequentou, vamos dizer assim, era Cafarnaum, né? Cafarnaum, então é isso, eu estou fazendo confusão. Mas eu não sei dizer. Betânia, eu sei que era o local que eu lembro, assim, de ter visto, que era o local que ele, passando por aquela região, ele sempre se hospedava na casa de Marta e Maria ali, né? Que eram os amigos deles, né? Mas Eu fiquei na dúvida dessa fome dele exatamente aqui em Betânia, né? Que será porque Marta também não aproveitou né, esse contato dele, né? Que ele estava sempre indo e ele está ressaltando isso, não, né? Quer dizer, pode Marta representando, né, a todos questão nós, né? é, também, né? A gente pode encarar dessa forma também, né, Sueli? Pensando na condição, na nossa condição até de Marta, né? A condição que Sim, nós sim, temos de quando a gente está mais envolvida com as questões assim materiais, isso. materiais do dia a dia e se esquece do mais importante que é, né? Marta, Marta, você sabe, como é que ele fala? Está ansiosa Mas com muitas coisas, mas só uma é importante. importante. Maria escolheu a boa parte, né? Maria escolheu a boa parte. Eu acho que a gente já estudou essa parte aí, e eu A acho Marta que e Maria já isso, Marta e estudamos. Maria, pode ser isso também, né? A gente representando essa parte aí não chega a ser indiferença, mas não deu tanta importância, porque está mais Isso, ligada às questões materiais. Obrigada. isso. Muito bom, Sueli, muito bom, querida. Vamos passar para o segundo ali, para o 13? E vendo de longe uma figueira com folhas, chegou a Zezé. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Boa noite, Zezé. Hoje a gente está fazendo uma revisão do estudo que a gente teve da figueira para a gente fazer meio que um fechamento aqui do estudo, tá? Então, a gente está recordando. Tá joia, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Desculpe. Boa noite. Então, vamos lá, no 13 a gente está, tá? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela. A primeira coisa que a gente observou é essa questão do vendo de longe aí. Alguém lembra o que a gente falou a respeito do vendo de longe? Vendo de longe, quando você... a primeira coisa é, se você está vendo realmente alguma coisa de longe, alguma situação, algum objeto, alguma pessoa, seja lá o que for que você está vendo de longe, você não tem uma visão precisa da situação, né? Isso realmente fisicamente, né? Agora, você pode pensar também, se vendo de longe, a gente comentou o seguinte, mesmo, vamos pensar, por exemplo, com relação a uma pessoa, mesmo que a pessoa esteja próxima, né, não está longe fisicamente, né, está relativamente próxima, e no nosso patamar evolutivo, é muito comum a gente, olhando, a gente já montar uma ideia a respeito daquilo que a gente está vendo, né? Então, às vezes, você olha para uma pessoa, ou por conta da roupa, ou por conta do rosto, aparência, ou por conta de alguma fala que ela está ali, alguma atitude que ela acabou de expressar, você acaba montando já uma ideia a respeito, né? Mas a gente só olhando para uma pessoa, a gente não conhece nem um pouquinho da história dela, nem um pouquinho da situação que ela está vivendo, nem um pouquinho do porquê talvez ela tenha tomado uma certa atitude naquele momento. Então, esse vendo de longe pode ser nesse sentido de você não ter noção exata quando você olha para uma pessoa, por exemplo, ou que seja uma situação, um evento qualquer,
né? Você não sabe como Jesus sabe, por exemplo, olhando para uma pessoa, todo o histórico espiritual que essa pessoa carrega consigo, né? Então, esse vendo de longe pode representar a nossa visão diante das pessoas, das situações, né? A gente nunca tem realmente uma visão, uma noção exata, né? Que só Jesus vai ter essa noção exata olhando para uma pessoa, né? Vendo, esse vendo aí, né? Então, esse vendo de Jesus aí é diferente do nosso vendo, né? Mas ele viu uma figura com folhas. Fala, Rose. Eu anotei aqui, Valdete, que nós tínhamos colocado assim que nós devemos também buscar o Espírito, né? Que vivifica sobre a letra, né? Acima da letra que mata. Então, ele diz assim que à primeira vista, as coisas não podem ser compreensivas, assim, né? A gente não compreende tudo. Isso. Então, é para a gente ir aos poucos, avaliando assim, né? E ter esse espírito que vivifica, na verdade, são as obras, né, que nós podemos fazer. Então, você vai olhar com mais critério, como ele olhou assim, mas não tem folha, mas não tem fruto. Então, a necessidade da gente analisar assim com mais critério. Isso, muito bom. Aí, então, ele vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria alguma coisa nela. Então, antes da gente entender o versículo, eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre a figueira, a gente viu que a figueira da época ali, da região, era uma árvore que produzia figos 3 vezes ao ano. Tinha 3 épocas no ano que isso acontecia. Entretanto, a gente sabe que essa passagem ela acontece no início da primavera, porque era semana antes da festa de Páscoa, né? Início da primavera, ou seja, era final de março, começo de abril. E nessa época, apesar da figueira dar frutos 3 vezes ao ano, nessa época ela nunca tinha figos, né? Ela realmente não tinha figos. Então, a princípio, olhando assim ao pé da letra, esse versículo, ele parece extremamente contraditório, porque Jesus está amaldiçoando, está criticando uma figueira que não está fazendo aquilo que ela não deveria fazer. Ela não poderia estar fazendo. Então, a princípio, olhando assim à primeira vista, que é como que vendo de longe, vamos dizer assim, sem analisar realmente a simbologia disso, parece contraditório, porque a gente até lembrou a questão da parábola das ovelhas perdidas, né? Nenhuma ovelha se perderá. O pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Falamos bastante das nossas opções, das nossas grandes oportunidades que a gente sempre tem, né? Quantas vezes a gente errou, a gente se equivocou, mas estamos aqui com novas oportunidades, com novas encarnações, né? Então, não fomos amaldiçoados porque nos equivocamos, não. Fomos conduzidos a novas encarnações. Sempre temos novas oportunidades, né? E aí ele condena. Então, a princípio, parece contraditório. Por isso que a gente tem que buscar, como a Rose comentou aí, o espírito da letra. Por isso que a gente tem que buscar qual é a simbologia, qual é a mensagem que está por detrás dessa fala aí, né? Desse versículo, certo? Então, a gente lembrou também que essa passagem, ela está em Marcos. Em Marcos, ela continua um pouquinho e fala que no dia seguinte a figueira secou. Em Mateus, ela é dito que ela secou no mesmo dia, na mesma hora. Lembra disso que a gente falou? E depois em Lucas tem uma outra passagem que é uma parábola, que fala
que parece que é outra passagem, né? Então, uma das coisas que a gente comentou é que, na época, existia um costume, uma tradição entre os profetas de fazerem algumas previsões, vamos dizer assim, algumas profecias, usando um tipo de encenamento teatral. Lembra que a gente comentou isso? Vimos até alguns exemplos, não é isso? Então, a ideia era que ele fazia ali uma encenação e depois ele explicava o que queria dizer aquela encenação. Então, alguns estudiosos dizem que Jesus, sendo assim o governador espiritual do planeta, sendo um espírito crístico, tendo um conhecimento acima de qualquer inteligência humana aqui, né? Ele, olhando para a figueira, talvez ele tenha identificado que essa figueira era uma figueira doente e que estava prestes a secar. Então, ele aproveita essa situação, né, faz como que uma encenação, né, para passar uma mensagem. Então, é como se ele estivesse fazendo uma profecia ali, um encenamento, uma encenação ali teatral, para passar uma mensagem. Então, é essa mensagem que a gente está atrás, né? É dessa mensagem que a gente está atrás. Então, por isso que a gente não pode encarar isso como uma contradição em função do que a gente conhece da doutrina, do evangelho e tal, né? Então, qual seria essa mensagem? Essa que é o grande momento aqui, a grande mensagem. Qual seria essa grande mensagem? Alguém consegue me dizer? O que é essa mensagem que ele está querendo? Não é sobre as obras? Sobre o quê? Sobre as obras, necessidade de obras, de você produzir algo, né? Algo tem que ser produzido. Se você é uma planta, algo que vai dar frutos, então, simbolicamente, o nosso trabalho também tem que ser assim, né? Que você consiga fazer, dar frutos. Isso. Que a gente, ou seja, que haja produção, vamos dizer assim, desses frutos, né? Que haja produção desses frutos. Muito que bem. Aí a gente viu também, por falar em produção de frutos, a gente viu que essa figueira, ela podia representar 3 coisas, lembra que a gente falou? Podia representar um povo, né? Podia representar uma individualidade ou uma doutrina, um segmento religioso qualquer, né? Então, sendo uma... Oi? Alguém queria falar? Fala, pode falar. É que antes de você entrar nesses 3 aspectos aí, né, seria o lance dele fazer uma comparação da figueira com o povo de Israel, que recebeu muito, né, que a figueira, no caso, estava cheia de folhas e poderia ter dado frutos, né? Também o povo de Israel recebeu muito e tinha que dar frutos, né? E eles não estavam dando esses frutos que deveriam. Exato. Isso. Muito bom. Porque essa questão das folhas, né, como você bem lembrou, o fato dela apresentar muitas folhas era sinal que deveria ter frutos. É como uma árvore com folhas, é uma árvore com uma aparência bonita, né? Se ela está só com os galinhos, ela não é tão bonita, vamos dizer assim, né? Então, aparentemente, parece uma coisa muito boa, muito bonita, né? Que é o que a gente pode comparar aí com doutrinas, com povos, com pessoas que se mostram muito poderosas, entre aspas, né, com muitas possibilidades de dar frutos, mas que na hora de verificação, né, de gente realmente
ver o que vai acontecer mesmo, o que vai ser feito mesmo, a gente vê que não existe nenhuma grande produção, né? Então, era a grande, vamos dizer assim, o grande puxão de orelha que Jesus estava dando no povo hebreu, né? Como porque a figueira também representava, né? Representa o povo hebreu, né? Então, a gente viu até os textos que falava disso, né? Que a figueira, que o povo é como uma figueira, tal, tal. Então, a grande mensagem é essa, que existe, que ele estava mostrando, falando que as aparências eram maravilhosas, né? Um grande templo, muitos sacerdotes, todos muito bem vestidos, muitas regras, muitas exigências, mas faltava aquela orientação moral para aquele povo, né? Fala, Sueli. Val, uma interpretação também que eu vi que eu achei muito interessante, né? Como é que Jesus ia querer, né, encontrar frutos, né? Se não estava na época, né? Isso. E aí comentado o seguinte, que na verdade nós, né, trazendo essa figueira como simbolismo nosso, né? Como você vai falar depois coletivo, individual e aí institucional, a gente espera que em qualquer fase a gente esteja pronto para produzir, né? Nós não precisamos. Então, aí a gente tem as fases da vida, na infância e tal, os períodos aí, mas a gente precisa estar sempre pronto, a gente tem os recursos para isso. Então, sempre produzindo o bem, né? Aí, no caso geral. Então, assim, tem esse lado também, né? Dessas folhas representarem a nossa possibilidade, né? Independente da estação que nós estejamos passando, de a gente oferecer o melhor. Eu gostei muito dessa apreciação aí. Muito legal, Sueli. Vocês. Muito legal, querida, muito legal. E com relação... Lenice, pode falar. A gente pode tirar também, Valdete, que é um ensino assim duro, mas amoroso também, porque tudo que não frutifica, que não é para o bem, ela acaba perdendo sentido. Ele acaba não secando, não é ele que seca, ele só está denunciando que a gente está seco por dentro se você não dá frutos. Então, eu acredito que assim, a gente se enfeita de palavras, mas não pratica nada. A gente fala em perdão, mas não perdoa. A gente conhece, mas não aplica. Então, isso aí, né? Então, é um convite para a gente pensar a respeito disso. Muito legal, Lenice, muito legal. E lembra que a gente viu também um versículo que ele fala, né, que todo galho que não dá fruto será cortado e será lançado ao fogo, não é isso? Lembra que a gente falou? E que é outra coisa que, se a gente vê ao pé da letra, parece duro também, né? Mas esse cortado e lançado ao fogo, que, pensando na nossa individualidade, né, o que pode representar? Pode representar o nosso desencarne e o encarne numa outra condição que determina, conforme em função da nossa situação, pode ser um resgate doloroso, pode ser uma reencarnação difícil. E isso que é o lançar ao fogo, né? O fogo seria as dores aí, o sofrimento de um resgate mais complicado, né? E outra coisa que eu lembrei, que eu lembro que a gente falou também, vocês vão lembrando aí, tá? Vão lembrando. Eu estou falando aqui de memória mesmo, né? Outra coisa que a gente falou assim, por falar da figueira com folhas, né? Muitas folhas. A região era uma região muito árida, né? Toda a região ali onde ele passou, né? E talvez pudesse acontecer, por exemplo, dessa figueira, uma figueira, estivesse próxima a um riacho, por exemplo. O que significaria isso, né? Se é uma região muito árida e ela está próxima de um riacho, ela está recebendo mais recursos do que as outras figueiras, não é? Então, ela está recebendo aquela aguinha ali, mais recursos do que as outras. Então,
ela recebendo mais recursos, por isso que ela tem muitas folhas e por isso que ela teria obrigação, entre aspas, de dar mais frutos, não é isso? Então, a gente pode comparar essa figueira que está à beira do riacho, que recebeu mais recursos, realmente com o povo hebreu, que foi o povo que realmente recebeu mais recursos e que tinha mais obrigações do que os outros povos de fornecer esses frutos, essa orientação, essa condição melhorada aí para todas as pessoas, né? Lembrei dessa questão do riacho também. E aí, que mais? Que vocês lembram aí que a gente falou? E com relação a essa questão que a gente acabou de falar, né, que a Lenise lembrou, e a gente falou do galho que é cortado, né, e é lançado ao fogo, isso tem a ver com o 14 aí, né, porque quando ele fala, nunca mais ninguém coma fruto de ti, né, o que é? Na verdade, a gente lembrou, lembra? A gente lembrou da lei da destruição, né, que não vai comer dessa árvore, mas vai comer de uma outra que virá renovada, regenerada, né, com outras condições e que terá condições de dar outros novos figos, né? Que é a condição o quê? De cada um de nós, como a gente falou daquele galho que é cortado e que volta reencarnando, regenerado, passando por um processo de transformação, de regeneração, para realmente ter condições de dar mais frutos, né? Fala, minha flor. Só completando isso aí, né? Não é uma punição, né? Você não vai dar fruto. É isso. É uma condição natural da vida espiritual. Se você não produz, se você não faz, isso é uma condição natural, né? A cada um é dado segundo suas obras. Não tem obras, então não é uma punição. Então, você não tem frutos, você não tem o que, como fala, não tem como receber nada. Você não está produzindo nada, não é, Valdete? Isso aí, muito bom. Alguma coisa a mais, gente, que vocês lembram que a gente falou? Então, você ia falar, quando a Zezé falou, você ia falar sobre aqueles 3 pontos. Lembra? Quando a Zezé... Isso mesmo. A coletividade individual, né? Isso. Então. E as instituições, né? As instituições. Então, mas eu nem vou falar mais nada, porque tem um texto aí que a gente vai ver, do Cair Bar, que ele vai até comentar essa questão aí. Eu acho que eu vou deixar para a gente ver um pouquinho mais à frente. E o que mais, hein, que a gente falou? E ali os seus discípulos ouviram isso, né? Então, a gente só comentou que tenhamos olhos de ouvir, olhos não, ouvidos de ouvir, olhos de ver e coração de sentir, né? Para pegar por exemplo, uma passagem dessa e buscar qual é a mensagem que está por detrás dela, né? Mas olha, vamos começar uma leitura aqui, meio que realmente encerrando aí, né, a questão. Porque como vocês falaram, né, não adianta, até a Lenise que falou mais, assim, com relação a essa questão, não adianta a gente falar de perdão e não perdoar, falar que tem fé e não, né, falar que tem conhecimento no fim não faz nada. Então, é com relação a isso que está esse texto, esse texto aqui do Emmanuel, fé inoperante, e que ele diz o seguinte, ó, a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza,
de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie, confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se sustenta. Benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente possa viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciada no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Esse é o texto de Emmanuel. Algum comentário, pessoal? Ele fala essencialmente do que a Lenice está falando aí no final, né? Quantas coisas a gente tem dentro de nós e se ficar só dentro de nós, de nada vai adiantar, né? Odete, se a gente não transformar isso em ação, em amor, em caridade, em transformação para o outro, a gente não adianta nada, é aparência mesmo. Hoje eu estava fazendo um estudo, né, para o atendimento fraterno, a gente fala um pouquinho de evangelho, falando sobre misericórdia. E eu preparo bastante, eu gosto de preparar, como todos nós gostamos, né? Mas eu senti assim que eu não estava falando com amor. Aí não atinge ninguém. Hoje eu não estava falando, hoje eu estava, sei lá, eu estava dispersa hoje, não consegui conectar, sabe? Então é isso. Se você prepara um estudo todinho bacana, com muito conteúdo, chega lá, na hora de passar, você não transmite com amor, você não transmite com verdade, você não transmite de uma forma que toca o coração do outro, de nada vai adiantar, não vai atingir o outro. Não vai ser palavras mortas, voando ao vento. Vão ser estéreis, vão ser estéreis. Muito bom, filha. Muito bom. Aqui que ele fala, né? Trabalho que materialize, né? Que materialize tudo aquilo que você está trazendo dentro de você, né? Muito legal, filha. Muito legal. E aqui na sequência, gente, eu tenho aqui um dicionário de comentários judaicos do Novo Testamento. David Stern, não sei se é assim que fala. E ele comenta um pouquinho disso daí, eu achei muito interessante o comentário. Olha, uma figueira com folhas tinha que ter folhas para poder ser vista à distância. Carrega em si uma promessa de frutos. Lembra que a gente falou uma figueira que está linda, toda cheia de folhas, significava que ela devia ter frutos, né? Então, é uma promessa de frutos. O início habitual da estação de figos em Israel é junho, mas as primeiras frutas começam a aparecer até mesmo antes das folhas da primavera, antes que as folhas da primavera despontem nos ramos, geralmente antes da Páscoa. Sabemos que Yeshua
espera que o povo de Deus apresente o fruto da justiça, olha que legal, o fruto da justiça, e que ramos improdutivos sejam lançados ao fogo. Assim, o fato de a figueira ter secado é um alerta dramatizado. Lembra que a gente falou das profecias que eram dramatizadas, que eram, né, ali representadas, né, teatralmente ali, né? Aqui que ele fala, é um alerta dramatizado. De acordo com Provérbios, o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu Senhor será honrado. Yeshua, eles falam Yeshua é Jesus, né? Yeshua, nessa passagem, está ensinando a seus seguidores o que significa servir ao mestre, ao seu mestre Deus. Significa simplesmente ter o tipo de que procede de Deus e que eles vão secar se não os tiverem. E Yeshua não age por impulso, nem como um mágico, realizando milagres arbitrários. Cada um de seus atos sobrenaturais tem significado espiritual. Ele não fazia simplesmente para se mostrar, para se, né, para dar sinais, como tantas vezes foi pedido para ele dar sinais, né? Ele só fazia quando realmente tinham a função de auxiliar, ou, né, no caso de uma cura, por exemplo, né? De acalmar a tempestade, sei lá. Mas, ou no sentido de realmente trazer uma mensagem, né? Ter um significado sempre espiritual. Então, você vê, é um comentário judaico da passagem. Achei interessante trazer isso daí. E agora, gente, meio que para finalizar realmente, tem esse texto do Kair Bar Schutel. É um texto um tanto quanto longo, tá? Um tanto quanto não, bem longo mesmo. Eu vou começar a ler, mas vocês, por favor, vão me interrompendo aí à medida que vocês tiverem qualquer coisa para comentar, porque é longo mesmo, mas é interessante. E Kair Bar, ele sempre foi muito duro com relação essencialmente com o catolicismo, né, com a igreja, com os padres e tal. Então, tem uma crítica séria aqui ao catolicismo, né? Então, a gente, por isso, e ele vai falar com relação a que a gente falou das três figuras, né? Ele vai falar com relação ao povo, ele vai falar com relação a nós mesmos, ele vai falar até com relação ao conjunto de ideias que a gente falou, ele traz como o conjunto, como a ideia da ciência, enfim, ele vai trazer alguns aspectos aí. Mas vamos lá, ó. Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Qual lições aprendemos nesses poucos versículos do Evangelho? Que, se encararmos a narrativa pelo fato científico, pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em função de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma. Uma coisa que eu lembro que a gente comentou é o seguinte, né, que realmente, se ele quisesse secar essa figueira, com todos os fenômenos que ele fez, é obviamente que ele teria condição de fazer isso, né? Agora, se ele secou mesmo a figueira ou se ele não secou, a gente, teoricamente, a gente não sabe afirmar com certeza, assim, né, que ele provocou isso, ou se realmente era uma figueira que estava prestes a cair mesmo, prestes a secar, né? Quem que levantou a mão aí? Sueli, pode falar, querida. Não, Val, eu já participei de um estudo que foi comentado o seguinte, que, na verdade, parece que nem isso aqui não aconteceu. Foi realmente uma parábola, né, que Jesus contou. Não há, assim, dados que isso tenha ocorrido. Eu também acho que é por aí. Não, eu também acho. Continuando aqui, ó, a psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus falsos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar ou vivificar.
A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo seu mal, quis dar uma lição a seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Pelo lado filosófico, realça da parábola, olha, parábola, ele considera parábola, né? A necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Ou seja, aquela aparência maravilhosa, né? Mas escondido dentro do seu egoísmo, né? Do seu orgulho. Uma instituição ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatutos, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, mas que não pratique a caridade, nem exerça a misericórdia, não dê comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trato aos doentes, não promova a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento a verdade, a verdadeira fé, essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece com o catolicismo de Roma, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. O de que precisamos da árvore são os frutos. O de que precisamos da religião são as boas obras. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência. Os sacramentos para falsear os ensinos do Cristo. As festas, passeatas, procissões, imagens, etc., para consumir dinheiro em coisas vãs e iludir o povo com um culto que foi condenado pelos profetas dos tempos antigos no Velho Testamento e por Jesus Cristo no Novo Testamento. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. A religião do Cristo não consiste nesse ritual usado pelas religiões humanas. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas católicos ou protestantes, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual, assim como se tornará apto a secar figueiras, dessas figueiras que perambulam nas ruas seguidas de meia dúzia de bajuladores. Perbar era duro, né? Como a gente, ainda bem que é ele que está falando, não sou eu, né, que está falando. Ai, gente, espera aí que aconteceu uma coisa estranha aqui. Pronto. Dessas figueiras, como as religiões sem caridade, que iludem incaustos com promessas ilusórias e com afirmações temerosas sobre os destinos das almas. A figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal, assim como os egoístas e avarentos são pragas na humanidade. E as religiões humanas
são pragas prejudicialíssimas à seara do Senhor. Não dão frutos, só contém folhas. Estudada pelo lado científico, a parábola é um portento, porque, de fato, Jesus, com uma palavra, fez secar a figueira. Nenhum sábio da terra é capaz de imitar o mestre. Encarada pelo lado filosófico, a lição da figueira que secou é um aviso do que vai acontecer aos homens semelhantes à figueira sem frutos, às religiões que igualmente só têm folhas. Lembra que a gente falou? Muitas das profecias são feitas não porque vai acontecer, né? Elas são feitas exatamente para não acontecer. É como os profetas da antiguidade, né? Eles vêm e falavam para o povo de Israel, falavam como? Olha, você está indo por esse caminho aqui. Se você continuar por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Então, muda de caminho para não acontecer aquilo. Então, normalmente as profecias são feitas para que não aconteça. Ou seja, elas são feitas como um alerta. Você está indo por aqui não está dando certo, não. É melhor você mudar de caminho, né? Então, é mais ou menos o que está dizendo aqui. Nessa parábola, aprende-se ainda que a esterilidade é mal inevitável. Em todas as manifestações da natureza, aqui e ali, se vê a esterilidade como que desnaturando a criação ou transviando a obra de Deus. Nas plantas, nos animais, nos humanos, a esterilidade é a nota dissonante que estorva a harmonia universal. Na ciência, na religião, na filosofia, até na arte e a mecânica, o ferrete da esterilidade não deixa de gravar o seu sinal infamante. Acontece, porém, que chegado o tempo propício, a obra estéril desaparece para não ocupar inutilmente o campo de ação onde se implantou. Lembra que a gente comentou a questão do galho que é cortado, que é lançado ao fogo, não é isso? A figueira estéril da parábola é a exemplificação de todas essas manifestações anômalas que se desdobram às nossas vistas. Agora, vamos comparar a figueira estéril com as ciências humanas e as religiões sacerdotais. Ele vai meter a língua de novo na religião. À primeira vista, não parece que a parábola adapta perfeitamente a essas manifestações do pensamento absoluto e arbitrário? Oh, meu pai. Vemos uma árvore, reconhecemos nessa árvore uma figueira. Está bem entroncada, bem enfolhada, bem adubada. Vamos procurar figos e nenhuma fruta encontramos. Vemos uma segunda árvore, que deve ser a da vida. Reconhecemos nela uma religião que já permanece há muitos anos e vem sendo transmitida de geração a geração. Procuramos nela verdades que iluminam, consolos que fortifiquem, ensinos que instruam, fatos que demonstrem, e nada disso achamos, a despeito da grande quantidade de adubo que lançam em redor dessa mesma árvore. O que falta ao catolicismo romano para assim se encontrar desprovido de frutos? Falta-lhe, porventura, igrejas, fiéis, dinheiro, livros, sabedoria? Pois não tem ele seus sacerdotes no mundo todo, suas catedrais pomposas, seus templos? Não tem elo com o seu Papa a maior fortuna que há no mundo, completamente estéril, quando deveria converter esses tesouros que os ladrões alcançam naquele outro tesouro do Evangelho, inatingível aos ladravazes e aos vermes?
Não tem ele milhões e milhões de adeptos que sustentam toda a sua hierarquia? Por que não pode a igreja dar frutos demonstrativos do verdadeiro amor que é imortal? Ainda bem que é o Caibá que está falando, hein? Não sou eu, não, hein? Porque não pode demonstrar a imortalidade da alma, que é a melhor caridade que se pode praticar? Isso aqui é muito importante, né, gente? A gente vê nos textos, a gente vê casos nos livros do André Luiz, ali no Céu e Inferno, quantas declarações, né, essencialmente de padres ou de pessoas muito envolvidas com religião, né, que chegam no mundo espiritual achando que vai encontrar um palácio lá à espera deles, né, porque fizeram uma série de coisas com relação à igreja, né? Mas padres que se arrependem, né? Então, tem vários casos aí na literatura espírita com relação a essas situações, né? Então, saber da imortalidade da alma é uma coisa, né, da reencarnação, tudo é uma coisa muito, muito, muito importante. Como ele fala aqui, é a melhor caridade que se pode praticar. E o que diremos dos seus ensinos arcaicos e irrisórios, semelhantes às folhas enferrujadas de uma figueira velha? Do seu dogma do inferno eterno, do seu artigo de fé sobre a existência do diabo, dos seus sacramentos e mistérios tão caducos e absurdos que chegam a fazer de Deus um ente inconcebível e duvidoso? Gente, como ele é duro nesse texto, né? E assim, como é a religião, é a ciência dos homens. Desses mesmos homens que, embora completamente divergentes dos ensinos religiosos dos padres, por preconceito e por servilismo, andam com eles de braços dados, como se crescem na fé pregada pelos sacerdotes. Essa ciência terrena de todos os dias afirma e todos os dias se desmentem. Hoje em dia, a gente está vendo muito isso, né? Quantas coisas a ciência pregava um tempo atrás, e hoje a gente está vendo que quantas coisas já foram modificadas, né? Essa ciência que ontem negou o movimento da Terra, e hoje o afirma, que preconizou a sangria para depois condená-la, que proclamou as virtudes do emérito para anos depois execrá-lo como um deprimente, que hoje, de seringa em punho, transformou o homem no laboratório químico, para amanhã ou depois condenar como desumano esse processo. E o que falta à ciência para solucionar esse problema da morte que lhe parece como fantasma funesto? Faltar-lhe-á adubo? Mas não estão aí tantos sábios? Não tem ela recursos disponíveis para investigação e experiência? Não lhe aparecem a todos os momentos fatos e mais fatos de ordem supramateriais, metamateriais, para serem estudados com método? Senhor, está vencido o ano que concedeste para que cavássemos em roda da árvore e deitássemos adubo para alimentar e fortificar suas raízes. Ela não dá mesmo frutos, e os adubos que temos gasto só têm servido para tornar a árvore cada vez mais frondosa e enfolhada, prejudicando assim o já pequeno espaço de terreno. Manda cortá-la e recomenda a teus servos que não só o façam, mas que também lhe arranquem as raízes. Ela ocupa terreno inútil. Em 3 dias faremos nascer em seu lugar uma que preencha os seus fins, e tantos serão os seus frutos que a multidão que nos rodeia não vencerá apanhá-los. Em 3 dias faremos nascer isso daqui. Ele faz uma referência à ressuscitação de Cristo, né?
A esterilidade é mal incurável, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos. Olha que importante a advertência que ele dá para a gente aqui, ó. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em atos de generosidade, outras o são para as coisas que afetam a inteligência. Por mais que se ensinem, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que as façam frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. Duro o texto, não? Bem duro. Desculpa um texto longo aí, mas aqui quando ele fala, né? Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, outras em generosidade, e outras que afetam a inteligência. Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, não adianta a gente falar, ele não vai entender. Ele não vai entender o que eu vou falar. Se fecha, né? Se fecha no que acha que é doutor da verdade, e tudo tem duas maneiras de se fazer, de se falar, né? Fala, Sueli. Val, você está falando, né? Realmente o texto é duro, mas é verdadeiro, né? É verdadeiro. Ele traz toda essa história, né? Que a igreja construiu, né? E que a gente sabe que realmente foi um momento escuro, né? Para a humanidade, né? A palavra reencarnação, né? Que foi também ocultada, né? Foi todo um processo aí de atraso, né? Então, sim, eu tenho esse livro, eu já conheci esse texto, mas realmente transmite a realidade, né? Que nós tivemos aí ao longo da história. Graças a Deus, acho que não está mais tanto assim, né? A gente já viu o Papa Francisco, né? Mesmo aquela questão do céu e inferno, né? Já uma nova visão, né? Um estado de consciência, enfim, já evoluiu, graças a Deus, né? E também eu acho que o nosso posicionamento dentro do Espiritismo, né, respeitando todas as religiões, né, não é que a gente, né, condena nada, né, por isso, mas como você falou, conta a história, né, a história de todo... O catolicismo já pediu perdão por muita coisa que foi feita, né, então a gente vê que as coisas já mudaram, mas é um alerta, né. A própria Inquisição, né, nós tivemos Isso, pessoas que foram, né, condenadas e depois foram canonizadas, e uma série de erros aí, né, históricos aí que, graças a Deus, a gente já teve uma outra, como é que se diz? Uma outra visão, né? Visão, né? Fala, Lenise. Eu estava pensando aqui, Claudete, às vezes as coisas que vêm com doçura tocam o coração da gente, mas quando vem com firmeza também toca o coração da gente. De outra forma, desperta. E nós, espíritas? Será que todos os recursos que estão chegando até nós, né, eu digo assim, de inteligência, de boa vontade, será que nós estamos transformando o nosso interior com esses recursos? Será que nós estamos auxiliando para o progresso, tanto nosso quanto do outro? Será que nós estamos fazendo isso tudo? Então, isso desperta em nós, porque a fé que transporta montanhas é aquela que é transformadora, que é ativa. E a gente precisa pensar a respeito disso, porque não adianta esse cabedal de conhecimento
claro que é um investimento, mas a gente tem que refletir e saber se realmente nós estamos produzindo com todos esses recursos em nós mesmos. Porque a partir de nós a gente vai gerando, vai disseminando, porque vai ser cortado. Como é que vai, por exemplo, os nossos dirigentes que não produzem, né, obras, que não produzem, que não são férteis, vão sendo substituídos devagarzinho. Eu vou te falar uma coisa, o que aconteceu hoje? Hoje, lá na casa espírita, tirando o tratamento espiritual, que as pessoas vão lá para se tratar, né, espíritas ou não, não tinha quase ninguém. Se tiver umas 10 pessoas lá, era muito para escutar a palestra das 8 horas. Então, assim, eu fico pensando assim, será que nós estamos produzindo frutos verdadeiros, reais, onde a nossa atitude é um convite à pessoa, olha, ela age assim porque está fazendo bem para ela, né? A doutrina está fazendo bem para ela. A gente está sendo chamativo, nós estamos utilizando todos os nossos recursos para isso, a gente tem que refletir. Não quer dizer que não está indo lá porque as pessoas não estão interessadas, ou às vezes o problema não é da casa em si. Eu estou falando geral. Né? Uhum. A gente tem que refletir sobre isso também no nosso círculo, né, de aprendizado. Eu fico preocupada assim, com o que ele fala aqui, comigo mesmo, sabe? Uma das coisas também, né, que a gente, quando ele fala aí da nossa esterilidade, né, dos sentimentos, às vezes a indiferença também, né, a indiferença que a gente, às vezes a gente finge que não vê certas coisas, né, tantos aspectos que a gente pode considerar aí com relação a nós mesmos, né, a nós mesmos. Mas acho que tudo é para nós primeiro, né, Val? Tudo sim, né? A gente precisa né, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. E, assim, a despeito da Lenise ter toda a razão, eu concordo em parte com ela, a gente também, gente, nós temos um processo aí de aprendizado, né? E cada um está no seu tempo, e cada um dá conta da tua administração. Eu me lembro muito dessa página de Emmanuel, né? A gente, quanto mais a gente né, está convicto, que a gente está aprendendo, que a gente mais responsabilidade a gente não se engana quanto a isso. Então, né, eu acho que é realmente essa reflexão e cuidar mesmo disso. Ela tem toda a razão nesse sentido. Muito bom, querida. Fala, Lenise. Sim, eu concordo com você, mas é porque nós estamos estudando esse texto foi apresentado agora, então foi isso que me despertou, mas eu concordo com você, a gente está em aprendizado, e é para isso que nós estamos estudando, é para realmente a gente mexer com a gente, né, onde a gente está falhando, dar conta do que você falou aí da nossa administração, né? Muito bom, gostei da referência. Mas falando assim um pouco ameno agora, né? Estava lembrando de uma coisa que a gente comentou, que a gente não falou hoje, né? Que Jesus passa aí na época da primavera, né? Início da primavera. E então a gente fez uma relação assim, né? Que o povo antes da vinda de Jesus é como se eles estivessem passando por um inverno espiritual. Lembra que a gente comentou isso? Que ele era um povo muito sofrido, praticamente escravizado, né, dominado pelo povo romano, né, muitos impostos, enfim, muitas dificuldades, né? Beijinhos, Felipe. E muitas dificuldades. Então, é como se a gente pudesse dizer que eles estavam passando por um inverno espiritual, né? Porque o inverno você precisa de mais agasalho, de mais recursos para você passar bem o inverno, né? Então, a vinda de Jesus é como se fosse um início de primavera, né?
assim, trazendo novas esperanças, novos consolos, essencialmente mais esperança, né? Mais esperança para o povo, né? Só que depois da passagem de Jesus, apesar de todo o ensinamento, toda a esperança que ele deixou, a história da humanidade passou novamente por um outro inverno espiritual. Passamos por uma Inquisição, como foi citada aí há pouco, né? A gente acabou deturpando tudo aquilo, né? E finalizando com uma Inquisição, inclusive, né? E aí vem o Espiritismo representando uma nova primavera, né? Uma nova esperança, um novo consolo, uma nova orientação, uma nova esperança de um futuro mais feliz, mais consolo, mais consolo, né? Então, a gente fez essa referência. Agora, só lembrando, né, que apesar da dureza desse texto aí, lembrando que se traz para nós, né, toda essa orientação, aí todo esse alerta, né, sendo trazido para a nossa individualidade, a gente pode lembrar também que Jesus falou que todas as vezes que a gente fizesse alguma coisa a um dos meus pequeninos, a mim será feito, né? A ele será feito. Então, todas as vezes que a gente puder auxiliar, orientar, fazer qualquer atividade no bem, para qualquer pessoa, para qualquer situação, é como se a gente estivesse oferecendo um figo para Jesus. É como se ele estivesse olhando para você com uma figueira e você oferecendo esse fruto para ele, porque todos os frutos que nós podemos oferecer são as atitudes no bem. Então, é a prática no bem, é a caridade, é o consolo, enfim, seja lá qual for a atitude, mas uma atitude no bem. Então, todas as vezes que a gente tiver condição de praticar o bem, seja lá da maneira como for, um ato físico, uma doação, um consolo, uma orientação, uma oração, é como se você estivesse entregando um filho para Jesus. Certo? Aqui na Sabedoria das Parábolas, de Humberto Roldry, ele fala assim, que o homem deve ser espiritualmente fecundo, mesmo em ambiente desfavorável, né? Com certeza. Ele fica aqui o tempo todo trabalhando essa ideia com a gente, que a gente tem que, mesmo na adversidade, nós temos que dar o nosso melhor, né? E muitas vezes a gente se prepara, né, Lenice? Como a Lenice falou, se prepara, lê, estuda, e depois não fala com aquele sentimento, não expressa aquela verdade, né? Só fala. Aí não fica nada daquilo que a gente gostaria, né, de ajudar. Então, é a nossa atitude mesmo, é o nosso jeito de recepcionar as pessoas, é a nossa forma de acolher aquelas pessoas, né? Então, essa é a nossa verdade, né? Que a gente tem o Cristo conosco, né? Que a gente desenvolva isso em nós. Muito bom. E outra coisa, Valdete, que você acho que não falou, que nós falamos no último nosso encontro, foi da poda, lembra? Sobre a poda, a enxertia. Né? Que o Hermes gostou tanto, né? Que seria cortado, mas também podia ser... A enxertia a enxertia é um galho colocado no outro local, né? Então, a gente lembrou que tanto a gente pode ser enxertado, vamos dizer assim, receber uma enxertia, essa enxertia pode representar um auxílio, seja lá como for, né? Um livro, uma palestra, um amigo que chega, qualquer coisa, né? Uma orientação, e a gente pode também
tanto a gente pode receber, como a gente pode oferecer, né? A gente pode ser o auxílio que uma pessoa está esperando para realmente passar a produzir bons frutos, né? Às vezes a gente, por conta de uma ação nossa, né? A gente pode orientar, que são as boas ações, as práticas do bem que a gente acabou de comentar, né? Todas as vezes que a gente puder oferecer um figo para Jesus, é como se a gente estivesse oferecendo uma enxertia também. Ou até um sorriso, né? Até um sorriso. Simples, né? Coisa assim. Exatamente, até um sorriso. Qualquer coisa que possa atingir o coração do outro, né? Esse que é a grande proposta, vamos dizer assim. Sim. Tudo bem? Podemos encerrar por aqui? Então, eu agradeço bastante aí a todos a revisão que a gente fez, aí todos os comentários foram, assim, essencialmente produtivos, né? Então, muito obrigada a todos e, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, iniciando aí mais uma parábola, mais uma passagem, mais uma perícope aí de Jesus. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus.